Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 22. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 22. O texto diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente ele pôs as mãos dos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que sou? Respondendo Pedro, lhes disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia mais uma vez, para que a Tua palavra seja exposta com clareza, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Teu nome possa ser glorificado nessa manhã, que o Senhor possa conduzir o Teu povo, em nome de Jesus, que o Senhor possa sanar as suas dúvidas, para a glória do Teu nome, para o Teu bondoso nome. Portanto, tenha misericórdia de nós nessa manhã, ó Deus, e fale conosco. Ajuda-nos, ó Deus, nessa manhã, para a glória do Teu nome. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, o tema dessa ministração é Jesus e o custo do discipulado. A ênfase que é dada no trecho que a gente leu, ela tem mais força no custo do discipulado que na qual Jesus está oferecendo aos seus discípulos. O que nós vamos ver? Nós vamos ver a cura de um cego em 2 exercícios de poder de Jesus. Esse trecho, particularmente para mim, é um trecho importantíssimo, porque todas as vezes que eu li as Escrituras e me deparava com esse texto, eu pensava comigo mesmo: eu um dia vou parar e vou estudar esse texto aqui, vou ficar nele e eu vou entender por que Jesus tem 2 atos de cura nesse texto. E eu vou esclarecer para os irmãos o porquê disso. Então, para mim, é uma alegria estar expondo esse trechinho das Escrituras. Nós vamos ver também a revelação de Pedro, que Pedro dá de Cristo, né? E a repreensão que o mesmo sofre de Jesus posteriormente.
E nós vamos ver, obviamente, por último, o custo do discipulado com Jesus. Meus irmãos, mas em título de introdução, quanto tempo você acha necessário se relacionar com alguém a fim de conhecê-lo intimamente? Quanto tempo nós gastamos com os nossos amigos a fim de conhecê-lo? Quanto tempo será necessário? Quais perguntas nós devemos fazer para os nossos amigos a fim de eles se abrirem, a ponto da gente conhecer em detalhes as suas particularidades, os seus pecados? Quais perguntas nós devemos fazer? Quais ações devem ser observadas a ponto de perceber quando o irmão vai agir, de que maneira o irmão vai agir? Se ele vai estar nervoso, se ele vai estar triste, se ele vai estar entusiasmado ou não. Quanto tempo é necessário para conhecer uma pessoa? Nós vamos ver isso. Jesus, ele está se revelando ao seu povo e de maneira mais íntima aos seus discípulos. No versículo de número 22, o texto começa dizendo: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Mais uma vez, parece que o evangelista Marcos está colocando um padrão aqui. Mais uma vez, pessoas levam enfermos e rogam, suplicam a Jesus para que Jesus cure esse enfermo. Parece que está tendo um padrão aqui. E a conclusão que a gente pode chegar é que, ao escrever essa carta a uma igreja perseguida em Roma, Marcos quer levar o leitor a entender, compreender como é importante que a comunidade se torne, ou melhor dizendo, fique unida nos momentos de dores e aflição. Aqui nós percebemos que a comunidade judaica, embora não de maneira completa, ela era muito unida. Muitas pessoas nas narrativas bíblicas vão mostrar que pessoas levavam enfermos até Jesus. As pessoas deixavam de olhar para elas mesmas e olhavam para aquele que estava próximo, com uma enfermidade talvez maior, com uma enfermidade potencialmente superior, que talvez levaria à morte. Nós percebemos esse tipo de fraternidade. Os judeus então tiravam os olhos de si mesmo e olhavam para o outro. Talvez Marcos queira que a gente perceba isso. Talvez Marcos queira que você pare de olhar para si mesmo e comece a olhar para a dor do outro. Talvez Deus queira que você tire o olho de si e comece a olhar para o seu irmão. Então esses homens, eles suplicam a Jesus que Jesus o toque e o cure. Aqui, meus irmãos, nós temos uma advertência. Porque existe uma tendência no nosso meio, uma tendência egoísta, terrivelmente egoísta. Muitos caem em doenças psíquicas porque olham só para si mesmos. Eles são tão autocentrados que eles não conseguem olhar para fora de si. E muitos vão ficar, ou melhor dizendo, virar prisioneiros de si mesmo pelo fato de serem terrivelmente egoístas. Bom, Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo número 3, verso 1 e 2, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Portanto, um dos nossos problemas é que nós não olhamos a carência do outro. Nós olhamos só para nós mesmos. E isso é um grande problema. Perceba nas redes sociais, por exemplo, as pessoas elas fazem obras sociais ou alguma obra de caridade e logo elas tiram um selfie, porque na verdade elas querem likes. Na verdade elas querem fama. O que essa geração diz? Essa geração me diz que este povo é terrivelmente egoísta. E quando eles olham para o outro, eles olham para o outro a fim de receber notoriedade, fama, poder. Eu não sei se você sabe, mas no meio político, ou aqueles que querem entrar no meio político, eles têm um processo. Durante 4 anos, antes da eleição, eles começam a fazer as suas obras de caridade para ganhar notoriedade, para que assim, no ano da eleição, ele possa ter votos. Isso é proposital. Isso não é feito com amor ágape. Mas esse amor, como eu digo costumeiramente aqui, é um amor sodomita.
eu me envolvo com você a fim de usurpar você posteriormente. E aqueles que já estão no poder, existe também uma teoria que diz que você só deve fazer o bem no último ano. Eu ouvi isso. Eles ensinam vereadores e prefeitos a fazer obras no último ano porque o homem e a mulher têm a memória curta. Então, o último ano, isso é de propósito também, eles fazem muitas obras e eles se colocam em evidência no último ano para que você se lembre. Então, os primeiros 3 anos passam batido e você só vai se lembrar dele no último ano. E isso se você receber uma cesta básica, um saco de cimento, algum agrado. Isso é terrível, meus irmãos, porque essa geração é a geração do fim. Essa geração é uma geração egoísta. Mas, como igreja, nós não podemos ser assim. A igreja, ela é sal e luz. A igreja é o celeiro de Deus. Paulo diz aos Romanos, capítulo número 12, o amor de vocês seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós, como igreja do Senhor, celeiro desse amor, dessa justiça, nós precisamos nos resguardar desse tipo de amor sodomita. Nós não podemos viver olhando para nós mesmos, meus irmãos. Você tem que olhar para fora de si, você tem que olhar para o outro. Esses homens levaram esse enfermo, esse cego até Jesus. Agora eu te pergunto, meu irmão, quem você levou até Jesus na sua vida? Nesse último ano, já estamos caminhando para o final do ano, quem você levou até Jesus, meu irmão? A gente percebe, mediante essa instrução, que a nossa vida missionária, a nossa vida de testemunho, não tem sido lá essas coisas não. Para quem que você falou de Jesus? Você levou Jesus até quem, meu irmão, na sua vida? Ou o seu trabalho, você fecha os olhos para as dores dos seus irmãos. Seus irmãos e amigos estão indo para o inferno e você não está nem aí. É assim que você vive a vida cristã, meu irmão? Errado. Você não é chamado a ser um poste parado. Meu irmão, você é sal e luz deste mundo. Você não pode viver a vida cristã olhando para si mesmo, para a satisfação dos seus desejos. Você não pode viver uma vida cristã egoísta, pensando só em si, em construir, em ter, em ser. Olhe para o seu irmão, olhe para quem está do seu lado, meu irmão. Quem que você levou Jesus esse ano? Para quem você falou do amor dele esse ano? Se orou por quem? Intercedeu por quem? Aconselhou quem? Meu irmão, pare de viver uma vida egoísta. Amém, meus irmãos? Verso 23, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandando Jesus embora para casa, recomendou-lhe, não entres na aldeia. Aqui entra na parte em que eu tanto esperei. Eu faço uma leitura anual das Escrituras, então quando eu passo por esse texto, eu penso comigo, ainda vou pegar esse texto aqui e vou entender por que Jesus tem 2 atos de cura aqui. Porque ele poderia curar de uma maneira só, conforme ele já fez inúmeras vezes, ressuscitou morto, expulsou o demônio à distância, curou a enfermidade à distância, mas quando a gente chega aqui, nesse texto, a esse cego, ele não cura de uma vez só não, ele tem 2 atos de cura. O primeiro ato, e aqui me parece mais um padrão, parece que Jesus quer demonstrar que ele de fato é Deus, porque mais uma vez ele usa saliva, mais uma vez ele coloca as mãos, como alguém que molda o barro, dando a impressão de que ele quer que seus discípulos o reconheçam como Deus. Então ele faz isso a primeira vez. Aí o homem tem a sua visão estabelecida, mas de maneira turva, ou seja, está embaçado. E esse homem nos dá a entender que ele ficou cego no decorrer do tempo também,
porque ele consegue interpretar uma árvore. O que ele está vendo? Eu vejo os homens como uma árvore. Então está embaçada a visão. Os homens estão andando, mas como árvores. Então Jesus vai, toca nele de novo. Aí agora sim a visão está estabelecida. Agora vem o ponto. O que isso quer dizer? Por que Jesus tem que ter dois atos, duas ações para curar esse homem definitivamente? Meus irmãos, vejam o que eu descobri. Exegeticamente, não sei. Meus irmãos, o texto não faz referência, não aponta para nenhuma direção do porquê que Jesus utilizou dois atos para curar este homem. Mas, hermeneuticamente, os teólogos vão dizer que Jesus, na verdade, está usando este homem como símbolo da cegueira espiritual dos seus próprios discípulos. Nós vamos nos lembrar que no texto anterior de Marcos, onde nós passamos, Marcos 8, 17 e 18, Jesus vai dizer assim, você vai se lembrar: Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre vós o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tende coração endurecido? Agora atenção: tendo olhos e não vedes, e tendo ouvidos, não compreendeis? Me parece que Jesus está usando a enfermidade desse homem como uma parábola para ensinar os seus discípulos como a sua visão está deturpada, como a sua visão está embaçada, turva. Na verdade, os discípulos de Jesus não estão vendo Jesus de maneira clara. Agora, isso faz sentido, meu irmão? Pode fazer sentido. Não quer dizer que seja verdade, porque nós não temos uma direção verdadeira a respeito do que significam esses dois atos de cura. Mas isso pode ser uma possibilidade. E pode ser uma possibilidade também por causa das experiências pessoais que nós temos. Por quê? Porque a vida cristã é exatamente isso. Quando nós nos convertemos, nós não temos a imagem perfeita de Jesus, nós não conseguimos enxergar Jesus perfeitamente. A vida cristã é uma caminhada. Quando nós nos convertemos, nós vemos Jesus como se ele fosse um borrão mesmo. A nossa visão a respeito do Cristo é turva. Quando que ela começa a se aperfeiçoar? Quando que ela começa a ficar mais nítida para a gente? É quando nós começamos a estudar. Quando nós começamos a conhecer melhor a Jesus. Por isso a introdução. Quanto tempo você demora para conhecer alguém? Quanto tempo você demora para conhecer Jesus Cristo, a fim de ter uma imagem menos embaçada dele? Meu irmão, a caminhada cristã é exatamente isso. Às vezes você chega na comunidade cristã e já quer conhecer tudo de Deus. Meu irmão, isso nunca vai acontecer. O nosso Deus é infinito, nem quando você estiver no céu você vai conhecer tudo de Deus. Ele é infinito. A nossa mente limitada não pode conter o infinito. Nem quando nós estivermos com corpos glorificados, sem pecado, você vai conhecer tudo de Deus, não. Isso será revelado continuamente por toda a eternidade. O nosso Deus, meu irmão, é grande demais para caber aqui. Mas fato é, meu irmão, você não pode ser como os discípulos de Jesus. O conhecimento na qual você tem que ter de Cristo deve ser um conhecimento contínuo. Você não pode parar na sua caminhada cristã, porque isso denota falta de compreensão, falta de amor a Deus, e consecutivamente você vai cometer muitos erros na caminhada cristã, na qual você não cometeria se você seguisse um processo contínuo de conhecimento do seu Deus. E como que nós conhecemos a Deus? Orando, nos relacionando com Ele, ortopatia. Nós nos relacionamos com Deus na ortopraxia, caminhando, praticando. Nós nos relacionamos com Deus na ortodoxia, conhecendo o bem. Nós nos relacionamos com Deus estando em comunidade, porque a comunidade também molda o crescimento do fiel. Nós não podemos negar as experiências, nós não podemos duvidar dos ensinos bíblicos, é claro. Nós temos, meu irmão, que caminhar crescendo em graça e conhecimento com o nosso Deus.
Nós não podemos ser como esses discípulos, que veem o Cristo do lado deles de maneira turva. Não, meu irmão, eu quero te incentivar a conhecer melhor o seu Senhor, para que você sofra menos. Muitos sofrimentos que nos são acometidos, são por causa da nossa falta de conhecimento de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não conhecemos a Deus de uma maneira na qual nós deveríamos conhecer. Paulo vai exortar o seu público a esse respeito também, dizendo: olha, vocês têm idade para estar comendo uma comida sólida, mas eu tenho que dar leite para vocês toda vez. Vocês brigam, a contenda de vocês demonstram o quão infantis vocês são. Meus irmãos, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E não existe outro caminho. Não ache você que ficando em casa, sozinho, você vai alcançar a plenitude do conhecimento de Deus. Conhecendo a altura, profundidade, não vai. Sozinho, meu irmão, você não vai alcançar isso. Tem um teólogo, e ele é da área do aconselhamento bíblico, e ele diz que as pessoas mais altivas que ele conhece começaram os seus estudos de maneira solitária, sozinho dentro de casa. Essas pessoas se tornaram altivas a ponto de ser difícil o relacionamento. O conhecimento, quando adquirido de maneira solitária e sozinha, ensoberbece, melhor dizendo. Não se torne altivo, estude junto com os seus irmãos, seja moldado por eles e o molde também. Amém, meus irmãos? Versículo 27. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhe: quem diz os homens que eu sou? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus aqui começa, por causa dessa possível explicação de que a visão dos discípulos está turva, Jesus então os prova, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Então, Jesus está querendo saber a respeito da sua identidade. O que os homens estão dizendo, o que os mestres estão dizendo a meu respeito? E a resposta é: uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Outros dizem que o Senhor é Elias. Elias voltaria. Era uma possível interpretação rabínica. Outros, alguns dos profetas. Aí Jesus entra: e vocês? Aqui está um ponto. Porque o povo olhar para Jesus, identificar Jesus de maneira errônea é uma coisa. Agora, discípulo olhar para Jesus e não reconhecê-lo, aí é um problema. Então os discípulos, melhor dizendo, Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Marcos vai falar só que ele é o Cristo. Nos evangelhos sinóticos vão dizer que Pedro recebeu essa revelação da parte de Deus, o Pai. Então perceba, Jesus questiona a sua identidade. Os discípulos não estão entendendo nada, a visão dos discípulos está turva, embaçada, estão vendo Jesus como uma árvore. Então Jesus os questiona: e aí, o que vocês dizem a meu respeito? Então Pedro toma a palavra, recebe uma revelação de Deus, que o informa quem é Jesus. Jesus é o Cristo. E isso é importante porque o Cristo é o Messias, meu irmão. A pessoa tão aguardada por Israel, aquele que iria redimir Israel e o mundo, aquele que iria possivelmente libertar este povo, assim como Moisés, cumprindo a profecia de que Deus, no final dos tempos, levantaria um homem semelhante a Moisés. Então, Pedro tem essa revelação, só que essa revelação ela não é suficiente, tá, irmão? Enxergar Jesus como Cristo não é suficiente. Então, o texto vai dizer, depois dessa revelação de Deus, aí Jesus vai se aprofundando mais um pouquinho, sabe? Jesus percebe como que os discípulos estão encarando a realidade. Ao receber essa revelação, Jesus dá mais um passo. Jesus percebe que Deus está dando para ele a oportunidade de caminhar um pouco mais, se revelar um pouco mais. Aí Jesus vai dizer assim, ó: então começou-lhe a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha de maneira clara. Perceba o passo que Jesus está dando, mediante a revelação que Pedro recebeu da parte de Deus. Não, eles estão aguentando.
Os discípulos estão aguentando. Eu acho que eles estão precisando de uma revelação nova agora. Parece que eles compreenderam. Aí quando Jesus começa a falar que ele deveria morrer, sofrer, ser humilhado, quem se levanta? O Pedrão se levanta e diz, ele é o intérprete dos seus, ou melhor dizendo, ele é o cabeça dos outros discípulos. Então ele vai dizer, Pedro chamando à parte, começou a reprová-lo. Olha que interessante. Pedro recebe uma revelação especial de Deus, identificando Jesus de Nazaré como Cristo, o Messias prometido. Identificou, tu és o Messias. Ok, Pedro, então deixa eu te falar qual que é a missão do Messias. Uma das missões do Messias. O Messias vai morrer, vai sofrer, vai padecer sobre os anciãos. Aí o que ele faz? Não, chama Jesus à parte, para não envergonhá-lo diante da repreensão que Jesus receberia. Chama ele à parte e diz, não, Senhor, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Começou a reprová-lo. Pedro era o representante dos discípulos. Aí no verso 33, Jesus vai dizer assim, ele volta, fita os olhos dos outros discípulos e repreende Pedro dizendo, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Perceba, meu irmão, que Pedro, ele recebe uma revelação especial de Deus, depois ele recebe uma repreensão de Deus, chamando ou comparando ao diabo, Satanás. Meus irmãos, não quer dizer que Pedro estava possesso de demônio aqui, ok? Não quer dizer isso. A palavra grega para Satanás é a mesma que adversário. O que Jesus está dizendo então? Que todo aquele que se contrapõe ao ensino, à revelação do Messias, se torna um inimigo seu. Pedro está negando Deus aqui, meu irmão, igual ao diabo. Por isso ele é comparado a Satanás. Pedro é igual ou foi igual ao diabo aqui nesse texto. Jesus, ele volta para os seus discípulos e os repreende. Jesus, porém, voltou-se fitando os olhos dos seus discípulos, e Pedro era o seu representante legal. Pedro não estava possesso de demônios, mas ele estava agindo como Satanás. E por que isso acontece? Jesus explica, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. O que é cogitar? Cogitar é pensar as coisas de Deus. Pedro percebe o sofrimento que Cristo enfrentaria, a vergonha que ele enfrentaria, então ele se opõe, mas ele se opõe de uma maneira egoísta. Ele não está cuidando do Cristo aqui, ele está cuidando do Cristo de si mesmo, porque ele era o seu discípulo. E se o mestre sofreria dessa maneira, os seus discípulos também sofreriam o mesmo encargo. O amor de Pedro é um amor usurpador. Perceba, os sofrimentos de Cristo não são o triunfo da oposição, muito pelo contrário, mas o cumprimento do resgate de Deus pelo seu povo. Como que Pedro interpreta o sofrimento de Jesus? Vergonha, dor. Como que Deus interpreta o sofrimento de seu filho? Resgate por amor de muitos. Existe uma diferença enorme. Por que isso é importante? Porque entender a identidade, a natureza do Messias é fundamental para o cristianismo, meu irmão. Por que você deve compreender isso? Porque o mundo não o conhece. O mundo vai olhar para ele como um mestre da moral, talvez um revolucionário, talvez um ativista político, de esquerda ou direita, quem sabe? Muitos defendem isso, muitos falam, não, Jesus era de esquerda, porque ele estava do lado do pobre. O outro vai dizer, não, Jesus era de direita, porque ele também fomentava a multiplicação dos talentos, ele é aquele que doa. O que é Jesus para você? Será ele um filósofo? Será ele uma pessoa de espírito elevado, conforme diz algumas seitas e religiões por aí? Será ele o arcanjo Miguel, como dizem os adventistas? Quem é Jesus, meu irmão? Quem é Jesus para você? Porque o mundo não o conhece, mas você que é discípulo dele o conhece? Será Jesus um coach, formador do ouro e da prata? Quem é Jesus? Meu irmão, para nós, Jesus não é nada mais, nada menos do que o Deus eterno, Criador de todas as coisas.
Jesus é o Senhor. Esse Jesus, Ele é o que redime o seu povo. Jesus não pode ser conhecido a menos que se declare essas afirmações. Não dá para se crer num Jesus que foge desse tipo de consideração. Jesus é o Senhor. Quem você acha que é Jesus? Como você o identifica? Verso de número 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. E aqui está o ponto fundamental e principal dessa ministração, dessa mensagem, meu irmão. Porque aqui está o custo do discipulado com Jesus. Depois dessa frustração que ele tem com Pedro, quando Pedro se torna um inimigo, um opositor de sua missão, ele então volta para a multidão e de uma maneira mais clara e alta, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. A negação de si mesmo, irmão, não é uma negação de algo, atenção para isso, mas de alguém, é de si. Não é abrir mão de riqueza, casa, carro, não diz respeito a coisas, mas diz respeito ao eu. Deus quer que você abra mão de si mesmo. Isso exige negar o eu como aquele que estabelece os próprios objetivos e desejos. É abrir mão da autonomia na qual Adão e Eva quiseram ter no Éden. Você não é autônomo, meu irmão. Você foi comprado. Você sabia disso? Que você foi comprado por um alto preço? Você sabia que você não pertence a si mesmo? Você sabia que as suas preocupações por causa dessa compra não deveriam existir, ou pelo menos deveriam ter uma medida mais correta? Exemplo, você está com um corpo cheio de enfermidade, um câncer terminal, só que você foi comprado. Você foi comprado, meu irmão. O seu corpo não pertence a você, não. A enfermidade está aí, ela vai te matar? Pode matar. Deus pode fazer um milagre também, se Ele quiser. Mas o seu corpo foi comprado. Você foi comprado. Então dê a importância devida. Nós temos que ser temperantes. Nós não podemos colocar um peso acima do que ele realmente tem. Às vezes pesa lá meia grama, você coloca 1 quilo de peso psicológico no negócio. Não, meu irmão. Você não pode fazer isso porque você foi comprado. Você não pertence a si mesmo. Você não pode viver a vida agradando o seu ego, o seu eu. Tome a tua cruz. E essa cruz significa morte e vergonha por amor a Jesus Cristo. Sofra pacientemente perseguições por amor a Jesus Cristo, meu irmão. Você sabe por que você não é perseguido? Eu vou te dizer. Por amor a Jesus? É porque a gente volta lá no início da pregação. Porque você não prega, porque você não abre a boca, porque você não dá testemunho, porque você vive como um crente 007, né? Como diz por aí. Ouvi isso muitas vezes. É o crente agente secreto. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí você vive uma vida dupla, porque essa não foi a vida que Jesus te chamou para viver. Aí você não é perseguido. Às vezes você nem sente vergonha, né, de pregar o Evangelho. Você não tem riscos, o Evangelho não te dá riscos. Quando entra um risco na sua vida, você se esquiva dele. Não é assim que a gente faz? A gente não quer sofrer, meu irmão. Nós não queremos sofrer. É exatamente esse o conselho do diabo. É exatamente esse o conselho de Satanás. Não sofra Jesus. Não faça os seus discípulos sofrerem Jesus. É exatamente esse argumento que faz de nós um tipo de inimigo, um tipo de Satanás. E é isso que você não deve ser. Um demônio, um opositor à vergonha da cruz, um opositor à morte cristã. É isso que você não deve ser.
Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. O que acontece com a nossa geração? Atenção para isso. Nós vivemos para salvar as nossas vidas. Nós vivemos, trabalhamos, existimos para realizar os nossos próprios prazeres, a ganhar a vida, porque a gente acha que pobre não tem vida. A gente acha que enfermo não tem vida. A gente acha que essa é uma desgraça de vida. Só que Jesus nos chama a perder a vida, a fim de ganhá-la. Justamente, o Evangelho é o contrário do que o mundo pensa. Exatamente. Você acha que você está ganhando sua vida, que você será feliz tendo coisas, meu irmão? Lamento te dizer, a sua felicidade será momentânea, porque no inferno, para o lugar na qual você vai passar a eternidade lá sofrendo. Se lambuja aqui mesmo, aquele que peca, peque mais mesmo, viva de maneira desregrada mesmo, porque o único prazer que você vai ter aqui é esse. Agora, para os filhos da obediência, as pequenas, Paulo vai dizer, tribulações e dores, não se compara com a glória que há de vir. Não se compara. Sofra pacientemente, meu irmão, porque o que nos aguarda é um Éden enorme. E Éden, eu não sei se você sabe, significa lugar de prazeres. Se abstém desses prazeres carnais aqui por um curto período de tempo, meu irmão, porque durante a eternidade você irá desfrutar de gozos eternos com o seu Senhor. Perca a sua vida, se esfole. Pedro estava querendo salvar a vida de Jesus e a sua própria. Ele estava fazendo isso negando a Cristo, tornando-se um tipo de Satanás. Pedro estava tentando ganhar a vida de Jesus e a sua, mantendo-os longe do sofrimento, vergonha e morte. Mas o que Jesus diz? Jesus diz, do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso aqui não quer dizer ganhar coisas materiais não, tá, irmãos? Isso aqui não diz respeito só a finanças, a dinheiro, riqueza, não. Na verdade, ganhar o mundo aqui é uma busca incessante de satisfazer os desejos pecaminosos do coração, seja eles qual forem, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Buscar ganhar a vida, ganhar o mundo é exatamente isso, buscar satisfazer os próprios desejos. No final das contas, o homem não pode ter nada que equivalha a trocar a sua alma. Não existe nada com o mesmo valor. Você não vai chegar diante de Deus e dar a Ele alguma coisa em troca de sua alma. Isso é impossível. Jesus continua dizendo, porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, porque foi isso, exatamente isso que Pedro fez, se envergonhou da frase de Jesus, dizendo que ele iria padecer, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Essa geração adúltera e pecadora se estende a todas as gerações, a nossa geração. Quem se envergonhar de mim das minhas palavras, isso poderia ser o sentimento que Pedro e seus discípulos estavam tendo a respeito dele. Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. O que nós temos aqui? Repare que Jesus, embora aumente o tom de severidade, declara a glória que ele receberá depois da humilhação, ou seja, depois de sua morte. Aqui ele está dizendo para os discípulos, o sofrimento que eu irei enfrentar agora será momentâneo, porque eu irei voltar em glória. E é isso, exatamente isso, que nos espera. Meu querido irmão, o discipulado com Jesus, ele custa caro mesmo. Os falsos crentes abandonaram Jesus faz tempo. Como que eles abandonaram Jesus? Amando o mundo presente. Eles não negaram os seus desejos. Vivem uma vida de prazeres pecaminosos. Esses homens, eles estão aqui. Pode estar sentado do seu lado. Pode. Ir na igreja não te faz um crente sadio e fiel. O discipulado com Jesus Cristo envolve abandono da autonomia pecaminosa. Você não é dono de si mesmo, meu irmão. Você não pode fazer o que você acha que você tem que fazer, ou que você deseja fazer. O discipulado com Jesus envolve o abandono do esforço de ganhar a própria vida. Por quê? Porque nós já recebemos essa vida, meu irmão. Nós já recebemos vida e vida em abundância. Portanto, essa vida que na qual a gente quer ganhar, ela é contrária, ela é irracional, porque se de fato nós já ganhamos a vida, se de fato nós já herdamos tudo juntamente com Cristo, eu estou querendo ganhar o quê?
Perceba que ela é irracional. A idolatria nos leva a isso, a irracionalidade. Não seja um idólatra, meu irmão. Entregue a sua vida de maneira completa a Jesus. Se entregue a esse discipulado que custa caro, custa toda a vida. Mas esse investimento não é um investimento de risco. Uma linguagem econômica aí para você que investe em Bitcoin, na bolsa. O investimento em Jesus não é um investimento de risco, porque não existe a possibilidade de você perder o que você investiu, meu irmão. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ninguém vai arrancar o que nós investimos nele. Ninguém pode tomar das mãos dele aquilo que ele gravou. Ele disse: eis que eu tenho o seu nome gravado na palma de minhas mãos. Esse investimento é seguro e 100% seguro. E eu te digo mais, é o único que é 100% seguro. Se entregue a Jesus, meu irmão, porque Ele te comprou. Versículo de número 1, do capítulo de número 9, e finalizo aqui. Esse versículo também é um versículo que eu passava por ele e também dizia que um dia eu iria entender esse versículo aqui. Ele é um pouco diferente do primeiro versículo. Esse versículo vai dizer assim: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aqui nós temos algumas interpretações possíveis. Jesus está dizendo para os seus discípulos, e Ele está querendo encorajar os seus discípulos da esperança. Então Ele diz: olha, alguns estão aqui, não passarão pela morte até ver o reino de Deus. A primeira interpretação possível, os teólogos dizem que a primeira é que esse reino não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus, se refere à ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O segundo ponto em que os teólogos afirmam é que possivelmente se refira à vinda do Espírito sobre a igreja no dia de Pentecostes. Um terceiro ponto é a queda de Jerusalém no ano 70. O quarto ponto, a quarta possível interpretação, é que isso se refere a ter uma percepção ou passar a ter consciência de que o reino de Deus já chegou. A quinta posição diz que o sentido desse texto se refere a experimentar a dimensão realizada da chegada do reino de Deus, que inclui o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3, ou seja, a ressurreição dos mortos, a vinda do Espírito e a queda de Jerusalém. O sexto ponto, que se refere à transfiguração como uma antevisão prenunciadora e o cumprimento preliminar da vinda do reino. E o sétimo e último ponto é que esse texto se refere à parúzia, ao retorno de Cristo. Logo, Jesus errou quando Ele falou que voltaria. Sim, irmãos, alguns acreditam que Jesus erra, que Ele não é Deus, infelizmente, né? Temos esses 7 pontos possíveis de interpretação. Mas existe uma concordância entre os teólogos. Um número maior de teólogos concordam com o ponto 6, ok? Que Jesus está falando isso porque os versículos adiante, eles teriam uma experiência, os 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João, teriam uma experiência de transcendência. Eles veriam o Cristo de uma maneira diferente. Portanto, os elementos que surgem ali no Monte da Transfiguração, surgindo Moisés, Elias e Jesus transfigurado e ouvindo a voz de Deus, são uma imagem do reino que viria. Então, meus irmãos, possivelmente essa é a melhor interpretação, ok? Então, diferentemente da primeira interpretação que eu queria saber, que infelizmente eu não sei, essa aqui nós temos um pouco de vislumbre, é algo um pouco mais claro devido à continuidade do texto que nós vamos entrar na semana que vem. Mas, meus irmãos, concluindo então, você deve se entregar a Jesus. E no meio desses sofrimentos, eu gostaria de te lembrar das bem-aventuranças. Jesus, em Mateus capítulo 5, verso de 1 ao 12, Jesus diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte,
E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo, atenção, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Fique de pé. Quem é Jesus para você? Você consegue ver Jesus nitidamente? Ou como Pedro, a sua visão está embaçada a ponto de você negar todo o cristianismo, inclusive as suas dores? Meu irmão, as bem-aventuranças que eu acabei de ler te faz ser feliz, mesmo em meio às dores e às aflições. Não negue a Jesus Cristo por causa das dores e aflições. Não se envergonhe de seu Senhor, para que você não seja envergonhado naquele último e bendito dia. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos ser como os discípulos que tiveram uma visão deturpada da sua identidade, da sua pessoa, mas nós queremos, ó Deus, que assim como o Senhor curou esse cego, o Senhor nos cure também. Que diariamente o Senhor possa se revelar a nós, mostrando um pouco mais da Tua face, não uma face embaçada, não como árvores, mas, ó Deus, uma face nítida. Nos ajude, ó Deus, a viver o cristianismo, a viver com o Senhor. Nos ajude a andar com o Senhor, ser discípulos do Senhor, suportando todas as injúrias, suportando toda a injustiça, suportando toda a vergonha, em nome de Jesus. Nós não queremos, ó Deus, negá-lo naquele último dia, como Pedro negou, como os discípulos negaram. Nós não queremos, ó Deus, nos envergonhar do Teu Evangelho, o Evangelho este que é a salvação. Meu Pai querido, tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser, ó Deus, crentes maduros e fiéis ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos dando paciência a passar nas diversas tribulações e angústias dessa vida, mas nos ajude, ó Deus, a ser íntegros. Nós não queremos ser hipócritas, nós não queremos usar máscaras, mas nós queremos, ó Deus, ser verdadeiros cristãos. Nós queremos chegar naquele último e bendito dia e ouvir da parte do Senhor: servo bom e fiel, entre no gozo do Teu Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos faça amadurecer, nos dê crescimento, edifica-nos para a honra e glória do Teu santo e bondoso nome. Amém e amém. Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus.